70% das crianças que estão aptas para adoção no Brasil têm mais de 8 anos. Esses são dados do Conselho Nacional de Justiça. E o que acontece é que essas crianças acabam não se encaixando no perfil da maioria das pessoas que estão na fila para adotar. A adoção se torna mais difícil ainda em casos em que as crianças estão em grupos de irmãos, ou seja, tem um ou mais irmãos esperando juntos por uma família. Na contramão de todos esses dados, e passando por cima de muito preconceito, de muito comentário maldoso e completamente sem sentido, o Guilherme e o André formaram a sua família há 10 meses ao adotarem 3 irmãos, de 10, 11 e 13 anos. Que não é a oportunidade, é o direito. Todas as crianças têm direito a ter uma família. A validação o tempo inteiro do sim, são filhos adotivos, sim, são 3 irmãos, sim, são mais velhos e sim, tem 2 pais gays. E sim, nós damos conta. Antes de te contar essa história, eu queria te fazer um convite. A gente tem um grupo no WhatsApp para as pessoas que, assim como a gente, acredita no poder transformador das histórias. Acredita que ao ouvir e compartilhar, a gente repensa um pouco mais sobre a gente e sobre o mundo. Para entrar no grupo é só se tornar um apoiador desse podcast. Você pode encontrar a gente lá no aplicativo da Aurelo, fazer sua contribuição mensal. E além de entrar no grupo do WhatsApp, você pode gravar nossa vinheta de abertura. Você já deve ter percebido aqui que a cada episódio uma nova voz te dá boas-vindas. E a gente gostaria que semana que vem fosse a sua. Para isso, é só procurar lá no aplicativo da Aurelo, Histórias para Ouvir Lavando Louça, e apoiar esse projeto. Agora sim, vamos lá. Eu sou o Alexandre Simone e esse é o podcast Histórias para Ouvir Lavando Louça. Hoje eu quero convidar o Guilherme e o André para me ajudar a te fazer companhia enquanto você lava a louça. Você não achou que esse nome desse podcast aqui era por acaso, né? Então vai, já pega a sua buchinha, coloca o paninho de prato aqui no ombro. Enquanto você abre a torneira e começa, vou pedir para os meninos nos contarem quanto tempo que eles estão juntos e como que começa essa história toda. Vai ser a parte engraçada, tá bom? Eu vou contar a minha versão. Então, prazer, eu sou o André. Tenho 35 anos, sou dentista em São Paulo, aqui na capital. Eu conheci o Guilherme, nós nos conhecemos em 2020, através de um aplicativo de relacionamento. E aí a gente começou a conversar, enfim, a gente se encontrou. E a questão da família, o ter filhos, enfim, foi uma coisa que a gente já conversou logo no primeiro encontro, assim, foi uma coisa muito importante. Eu acho que até na época, assim, pelas nossas experiências que a gente tinha passado em termos de relacionamento, era algo que era muito importante, sabe? A gente sabia o que estava buscando e sabia, na verdade, o que a gente queria encontrar no outro. Então, isso eu lembro que foi uma das... No nosso primeiro encontro, eu lembro que eu falei pra ele, eu falei assim, mas eu tô aqui, enfim, mas eu quero muito ter filho, enfim, eu quero casar, ter filho, enfim. E aí foi assim que surgiu, na verdade, entre nós dois, o desejo da adoção. Oi, muito prazer, eu sou o Guilherme, tenho 33 anos, também sou cirurgião dentista e, como o André falou, nos conhecemos no aplicativo de relacionamento e a paternidade era algo para mim que era um sonho, mas era um sonho distante, por vir de outro relacionamento que a paternidade não era algo conversável, era algo palpável. No primeiro encontro, quando o André falou para mim que queria ser pai, foi algo que no mesmo instante surgiu novamente para mim. Era algo que estava adormecido, que ao conhecer o André e entender que isso era viável, que era possível para um casal gay, eu voltei a pensar e voltei a me apaixonar pela ideia de ser pai. Pra mim tá muito claro que essa paixão de vocês também desencadeou um desejo de construir uma família juntos. Mas vocês chegaram a planejar quando que isso ia acontecer? Dava muito no começo, a gente ainda não tinha uma ideia temporal, assim, sabe? Tipo, nós temos o desejo, mas a gente não tinha uma coisa assim, mas quando vai ser? E nem como, né? E nem como. E mesmo assim, a gente sabia que seria por vias adoção, a gente nunca pensou em questões de barriga de aluguel, essas coisas, nunca isso fez parte da nossa decisão. Então, mas assim, a gente ainda tinha algumas coisas importantes para viver. Enfim, muita, né? Tinha que se conhecer, na verdade, porque foi no primeiro encontro. Imagina você dar match com alguém totalmente desconhecido em um aplicativo de relacionamentos e logo de cara a pessoa já chega com a bomba dizendo que quer ter filhos.
Acontece. Tocou no assunto aquela vez, desejamos ser pais. Mas aí a vida aconteceu, a gente só foi tocar nesse assunto de novo quando a gente iniciou o processo, depois de uns 2 anos que a gente já estava junto. Então não era algo que a gente comentava isso diariamente, assim, a gente foi vivendo, e aí parece que esse desejo, esse sonho, na verdade, se tornou no momento dos dois, e a gente falou, agora é a hora da gente começar o processo. E aí foi assim que aconteceu. Como relacionamento. Bom, acho que uma coisa é expor pro outro e falar sobre o desejo, né, de construir uma família, mas como é que entende qual que é a hora certa para começar esse processo de fato? Eu acho que o momento certo vem muito do que a gente escutava falar. Então, quando a gente começou a falar de adoção, aí acho que isso para a grande maioria das pessoas, você escutar é um processo lento, é um processo demorado. Então, na nossa cabeça, na minha e do André lá na época, a gente falou, vamos dar início no processo de adoção, porque, tendo em vista o que nós temos de conhecimento, a paternidade vai acontecer daqui a uns 4, 5 anos. Só que nós não contávamos com como foi o nosso processo de adoção, com o nosso amadurecimento durante o processo. É bem verdade que essa adoção ela demora um pouco quando se trata de uma adoção de crianças com idade inferior, de crianças brancas, de crianças sem grupos de irmãos. Mas com o processo de adoção, conforme ele foi acontecendo, o processo burocrático, que exige cursos e tudo que faz, houve um amadurecimento meu e do André para que a gente pudesse entender o que, de fato, nós nos reconheceríamos como os pais. Então, será que, e aí durante o processo, o questionamento será que nós, Guilherme e André, precisamos de um bebê para a gente nos reconhecermos como pais, que nós precisamos trocar uma fralda, uma primeira palavra. Então, por isso que o tempo calculado pela nossa cabeça inicial não foi o tempo real, porque o nosso processo foi um processo rápido, tendo em vista as características dos nossos filhos. O nosso perfil no começo nunca foi assim de bebê, a gente sempre já partiu para uma criança a partir dos 3 anos, de 3 a 7 anos. Nunca tivemos critério em relação à cor da pele, enfim, etnia, menino ou menina. A gente tinha alguns critérios em relação à deficiência, né? Algumas deficiências que não eram tratáveis, a gente realmente viu que isso não era uma situação que a gente poderia lidar bem, sabe? Isso acho que você já escutou, vocês já entrevistaram várias pessoas que chegaram à maternidade ou paternidade pela adoção, é algo que nós nos questionamos muito como adotantes, do tipo, como você preenche uma ficha dizendo exatamente o perfil de uma criança que você quer. E aí nós nos questionamos, uma psicóloga na época, que a gente falou, nós estamos nos sentindo mal por preencher algo do tipo, eu não aceito uma criança com tipo de deficiência A ou B. E aí ela falou uma coisa pra gente na época que foi o que nos acalmou. Ela falou, vocês hoje, na vida de vocês conseguem dar conta da demanda de uma criança com deficiência A, B, C, que exija um acompanhamento mais profundo com o psicólogo? Vocês conseguem? E aí a gente falou, não. Ela falou, então não faço. Então, durante o processo de adoção, essa primeira ficha que a gente preenche é um verdadeiro surto coletivo do casal. Porque você preenche e se sentindo mal por estar preenchendo aquilo, porque nas vias de paternidade biológica isso não acontece, né? Mas na adoção ela acontece. Toda semana a gente vem aqui te contar uma história para ajudar nessa pilha de louça que eu sei que você deixa a semana toda acumulando. Como a gente sabe que a louça não tem fim, eu vim aqui para te ajudar. Depois de ouvir esse podcast, tem uma outra companhia para você. Se você está aqui, também é um apaixonado por histórias como a gente, e quando a gente abre nosso peito para mergulhar em outras histórias, além das nossas, parece que a gente consegue encontrar algumas respostas que não estávamos enxergando quando a gente foca só na nossa situação. E vocês sabem que a gente gosta de todas as formas de contar histórias. Além disso, eu sei também que você fez uma promessa no início do ano, dizendo que ia ler mais, não é verdade? A gente está chegando na metade de 2024 e você tá longe de bater a meta que eu sei, porque eu tô na mesma situação. Mas agora que vem a novidade, gente.
tem um jeito de ler enquanto você treina, se desloca e até mesmo lava a louça. Olha aqui a gente fazendo o nosso gancho sempre que possível. É só você criar sua conta no site da Audible, baixar o aplicativo e aí já começar a ouvir a narração dos audiolivros que você estava adiando para começar a leitura por falta de tempo. Para ouvir seus audiolivros, você pode se tornar um assinante na Audible por R$19,90 ou pode comprar títulos avulsos. Lá na Audible você tem acesso a mais de 100 mil audiolivros. Tá aí uma ótima oportunidade para se conectar com mais e mais histórias, né? E aqui vai a dica da semana de livro lá na Audible. Você já ouviu falar sobre A Biblioteca da Meia-Noite? Esse livro é um sucesso de vendas no Brasil e no mundo. Ele foi escrito por Matt Haig e a história é sobre Nora Seed, uma jovem que se vê exatamente na situação pela qual todo mundo gostaria de poder passar, que é voltar no tempo e desfazer algo que nós nos arrependemos. No decorrer da história, a Nora faz um mergulho interior, viajando pelos livros da Biblioteca da Meia-Noite até entender o que é verdadeiramente importante na vida e o que faz, de fato, com que ela vale a pena ser vivida. Eu já ouvi e recomendo demais. É um livro que me deixou bastante reflexivo. Aproveita que você tem um mês grátis na Audible e já começa a ouvir hoje mesmo. Eu acho que preencher o perfil tem um processo de olhar interno muito grande e de cobrar de você mesmo também muita honestidade, né? A gente já contou muitas histórias de adoção aqui e muita gente conecta a adoção com caridade, com heroísmo, e isso não tem nada a ver, né? Na verdade, ali vocês estavam exercendo a paternidade. É como em tudo na vida, né? Assim, o que você consegue bancar, né? As suas escolhas, né? Então, assim, naquele momento a gente pensou exatamente nisso. A gente pensa a questão do coração mesmo, assim, sabe? Você acha que você está falando não para uma criança, enfim, que poderia também ter uma nova família, enfim. Só que ali no nosso ciclo, na nossa estrutura, na nossa bagagem naquele momento, a gente não tinha condições, na verdade, até mesmo financeiras, enfim, questões de tipo trabalho, se dispõe menos horas de trabalho para poder ficar mais com a criança, que tivesse essa demanda, a gente não tinha, né? Então, isso também fez pra gente uma tranquilidade também de saber que, ó, isso eu banco, isso eu consigo fazer, isso eu sei que eu vou me dar, vai ser bom, só que isso não. E ela falou, vocês não estão preparados para uma criança especial, que com alguma limitação muito grande, mas existem casais ou pessoas solos que estão preparadas, mas não estão preparadas para 3 adolescentes igual vocês. Isso. E vale falar, eu acho que é uma coisa muito importante que eu falo pro André, a gente sempre fala que durante todo o processo de adoção, e por isso que eu acho que é importante não ser um processo rápido, porque o processo de adoção em si, ele promove o amadurecimento individual e do casal muito grande para até você chegar no seu filho ou na sua filha, no perfil da sua filha, que você entende que você vai se reconhecer como pai ou como mãe. Porque durante todo o processo, os cursos, os encontros, os questionamentos do psicólogo, da vara e da assistente social fazem com que a gente perceba exatamente o que nós estamos dispostos e, como foi o nosso caso, abrir o nosso leque de idade e de quantidade de filhos. Acho que uma coisa que todo mundo sempre quer saber é como é que foi o encontro e a chegada das crianças. Quando você entra no cadastro nacional, não é muito burocrático, é uma parte burocrática, mas é que faz sentido da nossa história. Você tem 2 vias, né? Ou você é uma via que você fica esperando te ligarem, encontraram um perfil, bateu lá, ou deu um match, vamos dizer assim, e eles te ligam, contam a história da criança, enfim, e aí você vai lá conhecer e segue o baile. Outra opção é a sua busca que eles chamam de busca ativa, né? Dentro do Sistema Nacional de Adoção, que só quem já está habilitado, você tem acesso ao vários perfis de criança que você consegue ver a foto e um detalhe, assim, alguns pontos importantes da história da criança, mas ainda muito assim compacto, porque eles não podem expor a criança bastante, né? Então a gente, quando foi habilitado, a gente já conseguiu o login para entrar na busca ativa, né? E o Guilherme ficava vendo bastante assim o perfil das crianças que tinha lá. Nós chegamos a manifestar interesse no SNA, acho que para 2 ou 3 crianças. E uma vez que você manifesta interesse,
A Fórum tem 20 dias para te dar uma devolutiva positiva ou negativa, de acordo com o que eles entendem que é ideal para a criança. Então, aquela criança, tudo bem mudar de estado, aquela criança, tudo bem ter 2 pais, aquela criança... Tudo o que eles entendem que é melhor para a criança sempre. E aí, foi aí que o nosso perfil mudou, de verdade, porque nós entramos no SNA com perfil até 9 anos. Então, nós chegamos de 3 a 6, depois fomos de 3 a 9, mas ao ter o acesso ao CNA, ao Sistema Nacional de Adoção, que nós vimos crianças com uma idade um pouco maior, 9, 10, 11 anos, já que disponíveis para adoção, nós nos questionamos novamente se nós daríamos conta de nos tornarmos pais de crianças com uma idade ainda um pouco maior, uma pré-adolescência ou uma adolescência. Foi quando nós conhecemos nossos filhos através do SNA. E aí, mais um questionamento surgiu, do tipo de grupo de irmãos. Que não, até então, nossa adoção era uma adoção... Até de 2. De 2. E quando surgiu o grupo de 3, mais velhos, porque hoje eles têm 10, 11 e 13, mas eles tinham 9, 10 e 12 durante o processo. E nós manifestamos interesse. Ali naquele momento, nós entendemos que já eles seriam os nossos filhos, sem nem passar pelo processo, nada, foi só uma tela e um manifestar interesse, mas foi diferente porque nós manifestamos interesse já com a certeza de que seriam eles. Eles entraram em contato depois de uns 10, 12 dias que a gente ligou, que a gente manifestou interesse, né, que nós manifestamos, aí eles entraram em contato. Aí como que funciona? Aí eles ligaram, aí acho que por conta o meu nome é com A, então eu tava em primeiro lá, entre eu e o Guilherme. Aí eles me ligaram. E aí eu tava trabalhando, é sempre naquele momento que você tá, tipo, né, não tá esperando, enfim. E aí eu tava com o paciente na cadeira, aí ligaram, e aí eu vi o DDD 051, né. E aí como a gente tinha manifestado interesse, eu já sabia que 51 era do Sul. Então eu fiquei esperando, eu falei, cara, uma hora vão me ligar, e todas as vezes ligavam pra mim, então eu falei, provavelmente vão ligar também, né. E aí foi 051, aí eu na hora gelei assim, falei, meu Deus, é do Sul. E aí eu atendi, pedi para falei, espera um pouquinho. E aí atendi, enfim, aí ela falou, aqui é do Fórum e tal, de Uruguaiana, que é a cidade que as crianças são, de origem. E aí ela falou, então é que eu vi que vocês entraram em contato, tudo. Aí eu pedi para ela, falei, agora eu não consigo falar, você pode me ligar daqui meia hora? E aí, daqui meia hora ela me ligou e aí ela foi contando toda a história das crianças, ainda assim de uma maneira muito superficial, ainda não entrando em grandes detalhes, né? E a minha primeira pergunta para ela foi assim, se eles aceitariam ter 2 pais. Eu acho que essa pergunta mostra como existe sensibilidade e medo dos 2 lados, né? Por que a primeira pergunta que veio na mente foi essa? Porque a gente já tinha... Quando você adota uma criança, a criança ela não tem... Uma criança muito pequena, todos eles são crianças, mas assim, uma criança de 4, 3 anos, ela não tem uma voz ativa, né, de participar do processo. Tipo, quero ou não quero. Uma criança de 10, 11, 13 anos, né, um adolescente de 13 anos, tem, né? Então, e a gente já tinha passado isso numa outra situação, de um menino que a gente ia conhecer ele era de Recife. No dia que a gente foi conhecer ele, assim, por vídeo, né, no caso, porque nós somos de São Paulo, meia hora antes a assistente social ligou e falou, André, eu conversei com ele aqui agora e ele não aceita ter 2 pais. Ele prefere ter uma mãe, porque ele já teve um pai solo e o pai faleceu, então ele acha que pai morre, então ele prefere ter a mãe. Tá tudo certo. Aí eu falei, gente, tá. Aí a gente conversou com ela, falou, tá tudo ótimo, perfeito, a gente super entende e acho que tem que ser assim para que as coisas fluam bem, né? Então essa foi a minha primeira pergunta, porque a gente já tava meio calejado com relação a isso, né? Existe um questionamento muito mal intencionado das pessoas para saber como as crianças reagem em ter 2 pais, né? Muitas vezes a gente ouve, mas a criança vai ter 2 pais, ué, mas e a mãe? Vai sentir falta da mãe? Como é que uma criança cresce sem uma mãe em casa? E essa pergunta de eles aceitam ser dois pais, terem 2 pais, é uma pergunta que esteve presente com a gente até pouco tempo atrás. Até eles estando em casa já, algumas vezes a gente falava, tudo bem para vocês ter 2 pais, tudo bem os seus 2 pais serem gays. E é algo nosso, não é algo deles. Sim, era um receio que a gente tinha, exatamente porque durante o processo você também lida com alguns comentários do tipo assim, né, que isso vai te deixando cada vez, parece querendo invalidar a sua paternidade,
né? Uma paternidade de 2 pais não é a mesma paternidade de um casal hétero, obviamente que isso não é a minha opinião, né? Mas assim, é a maneira como as pessoas lidam com isso, né? Os questionamentos e as falas preconceituosas e homofóbicas são tão fortes que muitas vezes, por mais que a gente saiba que não faz sentido, isso fica em algum lugar da nossa cabeça e faz com que a gente mesmo questione a nossa potência de alguma forma. Eu acho que algumas questões a gente vai carregar sempre. Então, quando nós falamos que nós nos tornaríamos pais de 3 crianças mais velhas, os questionamentos do tipo, vocês são malucos, eles já são mais velhos, eles já têm a educação deles, são questionamentos que a gente escutou das pessoas mais próximas e das pessoas que pouco conhecem. Quando nós falamos, e outros questionamentos vieram junto, do tipo, mas vocês são 2 pais, tem uma menina, vocês vão saber educar uma menina? E esses questionamentos acompanham a gente até hoje, é algo que incomoda, não é algo que você fala, eu consigo lidar super bem com isso. Por mais seguro que nós estamos, por mais que a paternidade, nós estamos aprendendo a ser pais, a nossa adoção ela aconteceu há 11 meses, 10, 11 meses, é algo que ainda gera uma insegurança, e aí acho que o público gay vai entender muito mais do tipo, já passei por isso em algum momento da minha vida, mas esses comentários e essa validação o tempo inteiro do sim, são filhos adotivos, sim, são 3 irmãos, sim, são mais velhos e sim, tem 2 pais gays. E sim, nós damos conta. É algo que está inserido em todos os comentários, que por mais que pareça inofensível, são comentários que de alguma forma afetam a gente. Afeta, porque você como pai, esses dias na terapia eu estava conversando com uma terapeuta especialista em adoção, a Aline, e ela falou assim pra mim, que todos os pais têm essa insegurança, né? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que a gente hoje que tem conhecimento, a gente se preocupa muito com traumas, né? Essas coisas de, será que eu estou gerando algum trauma pro meu filho, com alguma reação que eu tive, alguma frase que eu falei? Tudo isso é natural de todos os pais, né? Mãe, pai, enfim, qualquer pessoa que cuida de alguém, né? Que está criando uma pessoa, ela tem essa preocupação. E a gente já tem, e nós, assim, o que a gente foi muito difícil, especialmente nos primeiros meses, era, cara, a gente falava assim, né? Eu olhava assim, às vezes pra mim e falava, cara, eu tenho 3 filhos, né? Nós temos, mas assim, eu, André, eu pensando comigo, eu tenho 3 filhos, eu estou mega inseguro, tipo, com a educação que eu vou dar pra eles, porque foi assim, tenho 3 filhos, um de 13, uma de 10 e um de 11, assim, que dependem da gente 100%, sabe? E aí eu ainda tinha mais algumas questões do tipo assim, se eu pedir ajuda, eu demonstro uma fragilidade que eu ouvi lá atrás. Será que você vai dar conta de fazer? Será que é isso mesmo que vocês querem? Mas vocês gostam tanto de viajar, vocês vão ter que abrir mão de tanta coisa pelas crianças. E aí a gente ficava com isso. Então, tudo isso tornou o nosso processo inicial com eles, assim, mas com a gente em especial, falando muito sobre tipo, a relação nossa com a gente mesmo, assim, sabe? E eu acho que é isso que todo casal homoafetivo ou não heteroafetivo, que são pais por adoção, essa validação é algo que você precisa mostrar. Eles já te chamam de pai, eles chamam a gente de pai desde o nosso primeiro encontro de vídeo, porque nós já éramos os pais deles. E eles já eram os nossos filhos. Mas essa validação de, acho tão bonitinho que eles chamam vocês de pai, mas nós somos o quê? Se nós não somos o pai deles. E isso mesmo, ainda é um período curto de adoção, são 10 meses, e mesmo ainda, depois de 10 meses, a gente ainda escuta esse tipo de comentário. Do tipo, e eu acho que a gente vai escutar isso por muitos anos, assim, sabe? Mas não vou falar que é algo que não incomoda. É algo que incomoda muito. Menos. E acho que esses comentários podem pegar num lugar ainda mais específico quando é pra você, né, André? Porque você também foi adotado, só que quando era bebê. Como é que é pra você lidar com esses questionamentos sobre a idade das crianças? Na verdade, eu enxergo, acho que isso de uma maneira bem difícil, assim, porque a sensação que eu tenho, assim, que as pessoas imaginam que as crianças que vivem num abrigo é como se fosse uma prisão, sabe? Estão ali, tipo, à mercê da sociedade, que passaram N situações difíceis na vida que muita gente a vida inteira nunca vai passar, e é sempre visto como algo assim, sabe, para que você mantenha a distância, sabe, parece que é um monte, desculpa a palavra, mas a sensação, às vezes, de comentário das pessoas parece que é um monte de bicho, vamos dizer assim, dentro do mar, que estão ali, e você vai ter coragem de fazer isso, sabe, então é algo assim, tipo, muito difícil, e são só crianças, sabe, é óbvio que eles têm uma bagagem emocional muito complexa, realmente,
que passaram ali. Eu falo eles porque eu fui adotado com poucos dias, assim, então essa vivência em abrigo eu não tive, né? Mas ao mesmo tempo, eu também penso que se caso eu tivesse tido, né, eu pensei isso também quando eu estava nesse processo agora, durante o nosso processo, eu pensei, e se eu não tivesse acontecido de eu ter a minha família com 9 dias, como foi o caso? O que seria da minha vida, né? Tipo, será que as pessoas julgariam, será que eu estaria também desse lado, do julgado, né, no caso, lá, e não teria, tipo, tido uma família, não teria tido direito de ter uma família, porque não é a oportunidade, é o direito, né? Todas as crianças têm direito a ter uma família. Então, foi exatamente isso eu pensava. E aí eu comecei a olhar com muito mais empatia, eu acho, sabe? Comecei a me colocar muito mais na situação, porque aquilo poderia sim ter sido a minha vida, sabe? Poderia estar naquela situação. E aí toda vez que eu ouço algum comentário, eu falo, isso não tem cabimento científico, social nenhum esse tipo de comentário, sabe? Eu acho que são situações extremamente desrespeitosas, mas é o conceito que as pessoas têm. É algo intrínseco. Exato, que eu toda vez que tenho a oportunidade de falar, e as pessoas olham, eu vou te falar, eu mesmo com 9 dias que cheguei na casa da minha mãe, às vezes você encontra uma pessoa de muito tempo, assim, e eu convivi muito com a minha mãe. Aí, uma vez, meu pai já faleceu, eu nunca esqueço que falaram assim, nossa, quem diria que ele ia ser o seu companheiro, falaram pra minha mãe. Então, tipo, e eu já tinha, 18, 19 anos. Então você imagina, tipo assim, e na época eu nunca dimensionei isso. Quando eu me tornei pai por adoção, eu falei, cara, olha como as pessoas são agressivas com o outro. Olha como elas olham para as crianças que estão institucionalizadas, até feias palavras, estão em abrigo, como crianças assim, tipo... Inadotáveis. Assim, indignas de ter uma família. Indignas, exatamente, a palavra certa é essa, indignas, sendo que eles são os menos culpados por estarem ali. Acho que tem uma expectativa muito grande da construção dessa paternidade também no dia a dia, né? Vocês lembram como foi a primeira vez que eles chamaram vocês de pai? Mas a primeira vez no vídeo, quem chamou a gente de pai foi o Lucas. E nós estávamos conversando e ele falou, pai, quero te mostrar uma coisa. E aí a gente parou um pouquinho, olhei pra cara do outro e falei, ele chamou a gente de pai, ele chamou a gente de pai. E a partir daí, de uma forma natural, nós começamos a chamar eles de filho. E aí o Gabriel... E olha só como o preconceito ainda é algo... Né? Mesmo nós, ou todos nós temos um preconceito. A gente tem muito. Nós morríamos de medo do Gabriel, que é o nosso filho mais velho. Por N fatores, porque ele era uma criança mais velha, porque a gente tinha escutado várias coisas, talvez a aceitação dele fosse mais difícil, talvez o ser 2 pais para ele fosse mais difícil. E depois que o Lucas chamou a gente de pai, na sequência ele chamou a gente de pai. Então foi, meu Deus, eles estão chamando a gente de pai, o Gabriel tá chamando a gente de pai, e o Gabriel é uma criança incrível, e essas coisas de chamar a gente de pai, a gente vai esticar um pouco agora para a realidade hoje da escola deles. Então, eu já questionei umas vezes, você falou que já tem 2 pais? E porque é algo meu, não é algo deles. E eles, claro, eu tenho 2 pais. E aí, recentemente, o Gabriel começou a ter mais amigos, pediu pra ir buscar um amigo dele em casa e levar ele pra jogar futebol. E eu sei que parece bobo, mas isso pra gente foi tipo, caraca, a gente vai conhecer um amigo do Gabriel mais a fundo. E aí, quando entrou no carro, que ele começou a falar, não, porque meu pai Guilherme, meu pai André, meu pai Guilherme, meu pai André, meu pai Guilherme, meu pai André, pro amigo dele, deu uma sensação de, tipo, nós somos os pais dele, ele entende isso mesmo, ele não tem vergonha de ter 2 pais, ele gosta, ele tem orgulho da gente, ele fala com a gente das coisas mínimas com orgulho, e isso foi muito bom. Foi realmente muito importante, foi nós nos prepararmos individualmente, sabe, eu acho que esse foi o ponto principal. Eu acho que a adoção, a gente, obviamente você pode adotar sozinho, enfim, né, não existe uma regra para isso, mas assim, a adoção, a partir do momento que você adota como um casal, os dois têm que estar no mesmo nível, assim, sabe? Eu acho que de conhecimento, de autoconhecimento e também de saber o que realmente você quer para aquilo, sabe? Então eu acho que esses 2 anos nós fomos nos preparando individualmente, mesmo sem perceber, cada um tinha suas questões, especialmente por nós sermos também um casal de 2 pais, enfim, a gente tinha algumas preocupações e umas ideias na nossa cabeça que isso no decorrer do tempo, depois é engraçado que você conversa e você vê que as preocupações eram as mesmas, a gente buscou meios totalmente diferentes para tentar se entender, e aí depois você vê que o entendimento foi igual, né? Só pra lembrar quem tá ouvindo, essa é uma família recém-nascida, viu?
Porque vocês falam de uma maneira tão bonita, tão segura, com tanto afeto e com tanta certeza do que vocês estão vivendo, sabe? Como é que tem sido esses 10 meses desde a chegada das crianças? É tudo muito novo ainda. E o que eu posso falar é que nesses 10 meses de família, os nossos filhos já eram crianças especiais, já eram crianças amorosas, já eram crianças fantásticas. E eles são ainda mais amorosos, ainda mais especiais, porque o que nossa família tem é amor. E isso a gente tem muito para dar. São só crianças e como toda criança, ela só precisa de amor. Não importa a idade, se tem 10, se tem 11, se tem 14, se tem 15. E pensar, e aí acho que sai um pouco da paternidade, mas vai para o lado mais humanitário, que aos 18 anos, essa criança, esse adulto, que não teve amor, que não teve a oportunidade como o seu filho biológico, como você, ou qualquer um, de ter uma família, aos 18 anos ele vai ter que encarar esse mundo sozinho, sem nunca ter tido uma base familiar ou uma oportunidade de saber o que é certo, o que é errado. Ele vai ter que aos 18 anos sair e viver sozinho. Eu sinto que deu tudo certo. Está dando tudo certo. Aquela ânsia que a gente tinha, de tantas preocupações que a gente tinha, que vai ter eternamente, porque ser pai e ser mãe, você se preocupar eternamente com alguém. E a gente tem aprendido muito assim também em relação a várias coisas, né? Mas assim, eu acho que hoje, olhando para trás, eu não dimensionava o quanto que a gente conseguiria, sabe? Ontem mesmo eu pensei sobre isso. Se eu conversasse comigo há um ano atrás, né, eu sempre faço esse exercício assim, sabe? Eu falar, pô, essa vida mudou muito, assim, né? Mas eu acho que eu não teria conseguido, eu não imaginava que tanto que eu, André, daria, e eu e o Guilherme juntos, né? Ou com a nossa força juntos, fizemos com que tudo isso desse certo e está dando, né? Isso é muito bom. Eu morro de orgulho. Eu morro de orgulho do gente, que nós estamos construindo, da nossa eles família. Também, de como eles também fizeram um trabalho com eles mesmos de maturidade, de amadurecer, de entender tudo isso. E eu acho que eu já tinha orgulho de quem eu era, de ser um homem gay, eu já tinha orgulho de ter um marido, e eu tenho ainda mais orgulho do que a gente construiu hoje, da nossa família, de poder olhar e falar, são os nossos filhos. Eles nos reconhecem como pais, nós nos reconhecemos como os filhos, a nossa família nos reconhece como família. E eu acho que é esse orgulho que dá força pra gente aí a passar por esses comentários, passar por essas dificuldades, um pouco fora, dificuldades que casais com filhos biológicos não passam, mas é isso, eu acho que é o orgulho que dá força pra gente passar por tudo isso. Exatamente. A gente ficou tão apaixonado pelo Guilherme e pelo André, que a gente descobriu que eles moram perto da gente. E aí, eu e o Lucas, a gente conversou. A gente falou, poxa, e se a gente for lá visitar? Queremos conhecer eles de perto. Então, se você também gostou dessa história, quero te convidar para nos acompanhar nas redes sociais. @Histórias de Terapia. Porque em breve, Guilherme e André estarão lá lavando louça. Hoje foi sua vez de lavar louça aí do outro lado, e em breve é a vez dos dois. Mas se você quiser conhecer outras histórias, tem muita história de adoção que a gente já contou. Tem uma playlist, inclusive, especial sobre isso no YouTube, com todas essas histórias reunidas. Mas todas as histórias também estão sempre no nosso site, historiasdeterapia.com. Por ali, você também pode nos contar a sua história. E aí, quem sabe, na semana que vem, não é com a sua companhia que as pessoas vão lavar a louça. Aqui não tem desculpa pra deixar a louça acumulada não, tá? A gente sempre tá incentivando a pia e ficar brilhando. Muito obrigado pela sua companhia, um beijo grande e cuidem-se bem. O último Histórias para Ouvir Lavando Louça foi apresentado por Alexandre Simone e Lucas Galdino. Teve roteiro escrito por Thaís Cruz e foi editado pela Bergamota Filmes. Nos últimos 3 anos, a equipe também contou com roteiros de Luigi Madormo, Larissa Vaiano e Jéssica Correia, e edição de Felipe Dantas e Manu Quinalha. Eu sou a Cris Crosta e sou uma apoiadora do Ter a Pia na Aurelo.